Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta nossa celebração, primeiro domingo depois do Natal. Ontem nós lembramos, nós comemoramos e rememoramos a vinda do menino Jesus, o qual nasce numa manjedoura, numa cidadezinha chamada Belém. Numa estrebaria, Jesus nasceu, Deus se faz ser humano. E o Deus que se fez ser humano em Jesus Cristo, através da sua palavra, é que nós encontramos consolo, esperança e forças. E a palavra de Deus, que é lema desta semana que se inicia, nós encontramos em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que diz que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Paulo aqui afirma que nós somos chamados por Deus a fim de formarmos um só corpo. E Paulo aqui ainda nos dá a direção de que a paz de Deus, a paz que Cristo nos dá, que esta paz dirija todas as nossas decisões. Ou seja, que nós tomemos todas as decisões que nós precisamos tomar ainda neste finalzinho de ano, lembrando que Cristo nos deu a paz, que Ele é a paz e a paz habita em nós. Que o bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco todos os dias de nossas vidas. E é esse Deus triuno que nós celebramos este culto hoje. Amém. Nós cantamos louvores a Deus porque Jesus nasceu. Jesus nasce a cada novo dia em nossos corações, sempre que assim nós o permitimos. Deus, Ele faz morada em nossos corações. E através da oração é que nós falamos, conversamos com esse Deus que nos ama tanto, que nos acompanha, que nos guia. E é no momento de oração que nós falamos com Deus. E quando nós nos aquietamos, nos silenciamos, é que Deus fala conosco. Por isso, neste momento de oração, nós queremos tanto falar com Deus, quanto ouvir a sua voz, sentir o seu chamado, sentir a sua presença e o seu agir em nossas vidas. Por isso eu convido você para se colocar numa posição bem confortável neste momento, fechar os seus olhos, reclinar a sua cabeça e orarmos. Obrigado, Deus, porque através de Jesus nós temos um grande exemplo. Nós somos teus seguidores, tuas seguidoras, e assim nós queremos seguir os passos de Jesus. Nós queremos ter Ele como exemplo, como um ser humano que foi perfeito.
lembrando que em Jesus Cristo, Tu te fez ser humano, ó Deus. E assim, Tu sabes tudo o que nós sofremos. Sabes todas as tentações, todos os sentimentos que nós temos em nossos corações. Nós te agradecemos imensamente porque ontem foi Natal. E mais um ano nós podemos estar com algumas pessoas queridas e rememorar esta data tão importante. Nós te pedimos, fala conosco neste momento. Age em nossos corações e mentes, para que assim nós possamos realmente ouvir a Tua voz, enquanto meditamos na Tua palavra. Faça com que nós possamos ser novas criaturas em Ti, que Tu possas estar agindo nas nossas vidas, nos dando a paz, a sabedoria e a certeza de que Jesus, assim como nasceu em Belém, nasce em nós todos os dias. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Convido para fazermos a leitura do Evangelho indicado para este dia. O Evangelho nós encontramos em Lucas capítulo 2, versículos 41 até os 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você." Jesus respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. O texto que nós acompanhamos, ele inicia dizendo assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, até o reinado do rei Josias, era celebrado nas casas. A Páscoa não era em Jerusalém, não era no templo, mas ela era comemorada, ela era rememorada nas casas, ou seja, ela era uma festa domiciliar, aonde as pessoas, aonde cada um e cada uma celebrava a Páscoa com a sua família apenas. E o texto continua: quando Jesus tinha 12 anos, eles foram conforme o costume. Maria e José eram judeus praticantes, e por isso que eles iam à festa conforme o costume dos judeus da época. E por que que Lucas aqui ele retrata essa idade de 12 anos de Jesus? Porque 12 anos para eles era um momento de transição. Com 12 anos, o menino, ele deixava de ser criança e virava adulto, ele se tornava adulto. E um dos privilégios que os adultos, então homens, tinham na época é que a partir dos 12 anos
Jesus já não precisava mais ficar no pátio com as outras crianças pequenas e as mulheres, mas sim ia para ver o sacrifício do Cordeiro da Páscoa. Ele participava já com os adultos. E é neste ano em que Jesus tem acesso aos adultos, é que ele fica em Jerusalém, conforme o texto que nós lemos. Mas por que será que Maria e José simplesmente foram e não verificaram se Jesus estava com eles? Por um detalhe muito simples: naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha telefone celular, naquela época não tinha nenhuma comunicação como nós temos hoje. Hoje, se nós não encontramos uma pessoa em 2 minutos, nós já estamos ligando, nós já estamos confirmando se a pessoa está conosco, se ela está indo pelo caminho certo, a gente manda a localização pelo GPS e afins. Mas não, naquela época, eram caravanas e caravanas cheias de pessoas que iam das cidades até Jerusalém para a festa da Páscoa. E nós podemos presumir aqui então, pelo texto que nós lemos, que Maria e José não foram sozinhos apenas com Jesus, mas foram com mais parentes e amigos que moravam em Nazaré. E quando voltava aquela multidão de pessoas. E Jesus, então, com 12 anos, considerado adulto, considerado responsável, Maria e José já não precisavam mais ficar pegando na mão dele e arrastando ele. Ele já tinha a responsabilidade de saber, de ouvir: a caravana está partindo, vamos embora. E eles confiavam em Jesus, que Jesus estaria com eles na caravana, porque provavelmente, pelo que nos indica aqui o texto, Jesus sempre foi muito obediente, sempre foi muito responsável, foi cheio de sabedoria, e uma pessoa muito sábia, sabe a hora de partir, sabe onde tem que estar. E por isso que Maria e José não se preocuparam, não porque eram pais irresponsáveis, não, pelo contrário, por saber da responsabilidade do menino. Por isso que eles não se preocuparam. Mas passado um dia de caminhada, daí eles: poxa, não vimos o nosso filho até agora, onde é que ele está? Será que está com a tia? Será que está com o primo? Onde é que será que está Jesus? E eles começam a perguntar: alguém viu Jesus? Cadê Jesus? Ninguém viu Jesus. E eles voltam e vão procurar em Jerusalém. E encontram o menino sentado num pátio do templo, conversando com os mestres da lei, com os doutores da lei da época, e fazendo perguntas, não apenas ouvindo, mas perguntando, indagando os mestres da lei. Quantos adolescentes hoje nós conhecemos, ou pré-adolescentes, que hoje 12 anos não é adulto, mas nem a pau, né? Hoje, com 12 anos, nós consideramos a pessoa com 12 anos criança ainda, muitas vezes, ou pré-adolescente no máximo. Quantos pré-adolescentes ou adolescentes nós conhecemos que estariam junto de doutores fazendo perguntas pertinentes? Se fosse sobre Free Fire, eu acho que é assim o nome, sobre joguinhos eletrônicos, sobre filmes dos heróis da Marvel, da DC Comics, tudo bem. Daí a gente sabe que eles iam fazer várias perguntas e dar aula a nós também. Se fosse então aplicativos de celular, nós. Mas agora, questionando a Bíblia, questionando as Sagradas Escrituras, questionando a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus questionava os mestres da lei. E cada pergunta que ele fazia, ele demonstrava grande sabedoria. Alguns estudiosos dizem que Jesus estaria numa escola dominical, numa escola para crianças no momento, onde estariam reunidas mais crianças. Mas as demais crianças ou jovens não faziam as perguntas que Jesus fazia, porque Jesus já tinha toda
uma grande sabedoria que vinha de Deus. Jesus é Deus, nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar que aquela criança que nasceu em Belém, que nós lembramos ontem, é o Deus encarnado, é o Deus que se faz presente conosco. É o mesmo Deus que nasce na gente também. É o mesmo Deus que está conosco. É o Deus Emanuel. É o Deus que habita em nossas vidas. Mas o menino Jesus, ele não contrariou a mãe dele e nem fez biquinho quando a mãe dele chamou a atenção dele e perguntou: meu filho, por que tu fez isso com nós? Ele sabiamente respondeu: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Ou em outras versões dizem assim: você não sabia que eu tenho que dar conta das coisas do meu pai? Ou seja, falar sobre o reino futuro, falar da salvação, falar do perdão, falar da graça, da misericórdia de Deus. Mas o mais importante foi que Jesus acompanhou a sua mãe e seu pai novamente, sem ficar birrento num canto e dizendo: não, porque agora eu preciso ficar aqui, porque eu preciso ensinar esse bando de gente aqui. Eu sou muito mais inteligente do que eles e eu preciso ensinar. Não. Jesus, obediente, responsável como era, voltou. E diz o final do texto aqui que ele crescia em sabedoria, conforme ia crescendo. Crescendo em estatura, ou seja, Jesus ele ia crescendo de estatura, de idade e também em graça, em sabedoria, em amor. Porque a sabedoria ela vem através do amor. E o amor de Deus que nos alcança na manjedoura, no lugar mais improvável, é o amor que nos dá a sabedoria. Quando nós precisarmos agir em determinada situação, nós precisamos pensar: estou agindo com amor ou estou agindo com pavor? Ou estou agindo com sentimentos negativos? A nossa mensagem do início do culto, a palavra inicial foi Paulo dizendo que a paz de Cristo dirige as nossas decisões. Que as nossas decisões sejam tomadas sempre à luz do amor de Cristo, da sabedoria que Cristo demonstrou já com 12 anos de idade e que demonstra até hoje. Porque Cristo foi e é a pessoa mais sábia que já habitou nesta terra. Que o bondoso Deus que nasceu em Belém, mas que muitas vezes nós não lembramos que também nasce na gente, possa habitar os nossos corações, nos dando toda a paz, toda a sabedoria que nós precisamos para podermos caminhar hermanados no novo ano que irá se iniciar em poucos dias. Amém. A gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que Ele nasce na gente também e nos livra de todo pecado e de tudo quanto há de ruim.
Meu Jesus querido, obrigado por nascer aqui dentro de mim. Mesmo sendo este mundo cruel, pelo Espírito que em nós habita, e o caminho que nos leva ao céu. As flores que têm florescido, porque eu posso cantar a canção. Obrigado, meu Jesus querido, por nascer dentro em meu coração. Ao Deus que se faz ser humano em Belém, a esse Deus nós queremos interceder. Porque Ele, como uma pessoa muito sábia, atende os nossos clamores, Ele ouve os nossos pedidos. E por isso que nós queremos, neste momento, interceder por cada um e cada uma que precisa da sabedoria, da justiça e da paz de Deus. Oremos. Obrigado, Jesus, porque Tu nos ensinaste tanto através do Teu agir. Tu foste muito sábio, Tu és muito sábio. Por isso que nós louvamos o Teu nome e buscamos estudar o Teu agir para que assim nós também possamos ter sabedoria e agir conforme a Tua vontade. Que nós possamos caminhar diariamente pelos passos que Tu tens preparado para nós. Olha, ó Deus, para todas as pessoas que de Ti precisam, pessoas que necessitam de justiça, pessoas que precisam de dignidade, pessoas que muitas não passaram seus natais em casa, pessoas que muitas nem casa têm para passar o Natal. Nós Te pedimos, olha para cada pessoa que está com seu coração entristecido por não poder estar em família para celebrar este momento tão especial. Nós Te pedimos que Tu sejas o consolo de todas as pessoas enlutadas, que Tu sejas a força, o ânimo para todas as pessoas que estão enfermas. A todas essas pessoas, derrama a Tua paz e dá a elas a esperança de vida. Nós também pedimos por todos os nossos governantes, pessoas que governam o nosso país. Olha, ó Deus, para o povo e faça com que essas pessoas sejam responsáveis nas suas ações, que elas possam ter sabedoria no seu agir. Nós também pedimos pela Tua igreja em geral, por cada ministro, ministra e lideranças, que Tu renove
nessas pessoas a força, as energias para continuarem sempre trabalhando em prol da tua igreja, em prol deste corpo, o qual Cristo é a cabeça. Que nós possamos sempre nos lembrar que todo o nosso agir devemos sempre respeitar o nosso próximo. E tudo mais que está em nossos corações e mentes, nós te pedimos, ó Deus, quando unimos as nossas vozes, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e todos, esteja contigo. Que o Deus Jesus Cristo, nascido em Belém, mas também que nasce em nós, esteja contigo, te dando a paz. Que o Deus Espírito Santo te acompanhe e te dê a sabedoria para agir conforme a tua vontade todos os dias. A esse Deus nós pedimos a sua bênção. Amém. No tempo de Natal, todo azul do céu, todo azul do céu, acolhe a estrela guia, seguida tropel, seguida tropel. Os reis e nós queremos festejar aquele menino que vem pra salvar. Clara de verão, Natal, Natal, convida toda a gente a brincar no quintal, brincar no quintal. Pastores, anjos, todos nós também, cantando a Jesus que nasceu em Belém. O sino a repicar, as vozes a entoar, vozes a entoar. Passeja companhia nesse nosso andar, nesse nosso andar. Estrela que a iluminar, revela a esperança no berço a ninar. Natal, todo azul do céu, todo azul do céu, acolhe a estrela guia, seguida